Capítulo 11. Após ser conduzida por Sara a um suntuoso quarto no andar superior da casa e deixada a sós enquanto a governanta preparava seu banho, Connie, chocada, estava sentada em uma poltrona totalmente sem fôlego, tentando compreender o que acabara de ver no térreo. Imaginou várias possibilidades e chegou até mesmo a ser inserida em algumas delas durante seu treinamento. Mas nunca, em qualquer hipótese, imaginou que passaria sua primeira noite em Paris socializando-se com o inimigo. Sara a levou pelo corredor ao quarto de banho e ela se deliciou brevemente ao entrar na água quente da banheira, após 2 dias sem poder se lavar. Permitiu-se um sorriso efêmero, saiu relutantemente da banheira e andou rapidamente em direção ao quarto que lhe fora cedido. Sara estava sentada na poltrona que havia aos pés da cama. Indicou um assento ao lado do seu. Por favor, Constance, sente-se. Connie fez o que ela pediu. Edward, que você conheceu no hall de entrada, pediu que conversássemos antes que você desça para jantar com ele. Não temos muito tempo, portanto, concentre-se no que eu vou lhe dizer. Em primeiro lugar, meu nome é Sarah Bonney e eu trabalho para a família de Lamartinieres há vários anos. Edward me disse que seu amigo Stefan a enviou e pediu que eu lhe explicasse o que vai acontecer agora. Obrigada. Connie respondeu nervosa. Estou ouvindo o medo que há na sua voz, Constance. Entendo o que você está passando, mas, por favor, acredite que você teve a sorte de chegar a um lugar em Paris que é seguro, pelo menos neste momento, disse Sara reconfortando-a. Porém, sua chegada inesperada colocou todos em perigo. Ninguém poderia saber que nesta noite estaríamos recebendo, digamos, alguns convidados para jantar. Assim, Edward disse que precisamos fazer o possível para salvar a situação. Constance, nesta sua primeira noite em Paris, você precisa agir como uma atriz de cinema digna de um festival internacional. Edward sugeriu que vocês são primos e que você veio do sul para visitá-lo. Ele disse que você tem familiares na região, não é? Sim, minha tia, a baronesa du Montaigne, tem um chateau em San Rafael. Assim como Edward tem seu próprio chateau em Gassin, nas proximidades, disse Sara. Portanto, é perfeitamente plausível que os Montaigne e os de Lamartinieres sejam parentes. A história que você contará durante o jantar é que chegou a Paris para ver seus estimados primos e para trazer a notícia da morte infeliz de Albert, tio de ambos. Certo. Constance, deixe que Edward fale a respeito de qualquer coisa, continuou Sara. Diga o mínimo possível se for questionada, quando estiver na sala de artes. Se agir com naturalidade, não terá dificuldades. Farei meu melhor. Sara a estudou cuidadosamente. Acredito que você tenha o mesmo manequim da finada Emily de Lamartinieres, mãe de Edward. É bom que saiba que ela morreu há 4 anos, logo antes do início da guerra. Talvez tenha sido melhor assim. Ela suspirou. Bem, vou lhe trazer uns dos vestidos que ela usava. Se quiser, posso ajudá-la a arrumar o cabelo. Quanto mais bela, encantadora e ignorante você parecer, menos perigo haverá para todos nós. Está entendendo a situação, Constance? Sim, eu compreendo. Agora você precisa se arrumar. E assim que terminar, desça e participe da festa que está acontecendo na sala de artes. Nesse meio tempo, vou contar a Edward o que discutimos quando ele vier chamar Sofia, sua irmã mais nova, para conduzi-la à sala de jantar. Por favor, esforce-se para que nada de errado aconteça. É de suma importância
que as pessoas que estão reunidas aqui não suspeitem de nada. Se não for assim... Sara suspirou novamente enquanto se levantava da poltrona. Tudo estará perdido para os de Lamartinières. Prometo fazer o meu melhor. Estaremos rezando para que você o faça. 20 minutos depois, Connie estava em frente à porta da sala de artes. Como Sara sugeriu, ela fez uma oração, abriu a porta e entrou. Constance! Imediatamente, Edward se afastou do grupo que estava na sala e a beijou carinhosamente nas duas faces. Está suficientemente recuperada dos rigores da viagem? Você certamente está ótima, acrescentou Edward, admirando-a. Estou sim. Connie respondeu, sabendo que sua aparência pelo menos estava melhor do que jamais estivera. Sara fizera um excelente trabalho com seu cabelo e em seguida aplicou-lhe a maquiagem antes de ajudá-la a vestir o maravilhoso vestido de festas, feito, pelo que Connie percebeu, pelo Monsieur Dior. Os diamantes que Sara lhe emprestara, adornando-lhe as orelhas e o pescoço, completavam o disfarce. Venha, deixe-me apresentá-la a meus amigos, disse Edward, oferecendo seu braço a Connie. Enquanto caminhava em direção aos homens, ela viu uma vasta gama de uniformes que fora treinada para identificar. Hans, permita-me apresentá-lo à minha querida prima Constance Chapelle, que nos honra com sua amável presença durante sua curta estada em Paris. Constance, permita-me apresentar-lhe o comandante Hans Leidinger. Constance sentiu os olhos daquele homem enorme, vestido no que ela sabia ser o uniforme de um Abwehr, do alto escalão, um oficial alemão da divisão de inteligência militar estudando-a. Fräulein Chapelle, estou feliz em conhecer outra encantadora mulher da família de Edward. Coronel Falk von Wendorf. Edward foi até o próximo homem, que vestiu o uniforme da temida Gestapo. Von Wendorf era o perfeito homem louro e ariano. Ele admirou-a de cima a baixo, sem disfarçar seu interesse. Em vez de cumprimentar Connie apertando a mão que lhe estendia, Von Wendorf levou-a até a boca e a beijou. Seus olhos de um azul pálido se fixaram nos dela por um instante, antes de dizer num francês perfeito: Fräulein Chapelle, onde seu primo Edward a estava escondendo? As palavras ditas de maneira inocente desencadearam imediatamente uma onda de pânico em Connie. Coronel von Wendorf, por favor, somos todos amigos aqui. Pode me chamar de Falk. Posso chamá-la de Constance? Ele sugeriu. É claro, disse Connie, oferecendo aquele que esperava ser o seu sorriso mais encantador. Ele não estava me escondendo, moro no sul e acho a viagem a Paris bastante árdua. Em que lugar do sul sua família vive? Mas Edward já a estava apresentando ao homem seguinte, vestido no uniforme da SS, a polícia do Estado alemão. Com licença, Connie desviou os olhos de Falk e concentrou sua atenção no comandante Scholtitz. Até breve, Fräulein Constance, ouviu Falk dizer em voz baixa. Edward colocou uma taça de champanhe em sua mão enquanto ela conhecia 3 outros oficiais alemães que estavam junto a um oficial do alto escalão da milícia francesa. Posteriormente foi apresentada a 2 outros franceses, um advogado e um professor universitário, cuja esposa Lillian era a única outra mulher presente. Com os nervos à flor da pele, Connie tomou um gole enorme de champanhe
e desejou silenciosamente que Edward tivesse a fineza de colocá-la em uma mesa junto à segurança da presença de seus compatriotas. Senhoras e senhores, por favor, vamos até a sala de jantar. Vou trazer minha irmã, disse Edward, conduzindo os presentes até a sala adjacente. Colocando-se tão discretamente quanto conseguia entre o professor francês e sua esposa, Connie andou até a sala de jantar. Sarah indicou seu lugar à mesa. Ela se sentou, aliviada, ao ver que o professor estava a seu lado e que o advogado estava do outro em pé atrás da cadeira. Sarah se aproximou rapidamente do advogado assim que ele fez a menção de se sentar. Ela murmurou algo em seu ouvido e o francês foi imediatamente até o outro lado da mesa. Repentinamente, Connie percebeu que Falk von Wendorf estava sentado a seu lado. Fräulein Constance, espero que não se sinta ofendida por eu haver pedido para sentar a seu lado no jantar desta noite. Ele disse com um sorriso. Não é sempre que tenho a oportunidade de ter uma mulher tão bela como companheira à mesa. Agora precisamos de mais champanhe. Falk fez um sinal para Sarah, que se aproximou rapidamente enquanto Edward entrava na sala de jantar. A seu lado estava uma bela jovem. Sofia, lembrou-se Connie. A irmã de Edward, pequena com uma beleza quase igual à de uma boneca em sua perfeição. Sofia usava um vestido azul noturno que acentuava a brancura de sua pele perfeita e de seus olhos azuis penetrantes. Seus cabelos louros estavam presos na altura da nuca, num chignon, e um colar de safiras azuis adornava seu pescoço, esguio como o de um cisne. Enquanto Edward a conduzia à mesa, Connie percebeu que os braços de Sofia se estenderam para buscar a cadeira, enquanto seus dedos delicados percorriam-lhe o encosto. Sentando-se, ela sorriu ao grupo que estava reunido. Boa noite. É um prazer receber novamente a todos vocês aqui em nossa casa. Ela falava com uma voz baixa e melodiosa e tinha o francês impecável da aristocracia. Muitos dos convidados murmuraram um cumprimento afetuoso em resposta. E, prima Constance, Edward me disse que você finalmente chegou até nós em segurança. Os olhos azuis turquesa de Sofia não se viraram na direção de Connie enquanto lhe falava. Sim, e estou feliz por vê-la tão bem. Connie respondeu sem qualquer emoção na voz. O olhar vazio de Sofia se virou na direção da voz de Connie e ela abriu um sorriso estonteante. Tenho certeza de que teremos muito a conversar. Connie observou enquanto a pessoa que estava ao lado de Sofia entabulava um diálogo. Ainda assim, seus olhos não estavam focados no rosto de seu interlocutor enquanto conversava com ele. Com um choque repentino, ela percebeu que Sofia de Lamartinières era cega. Connie viu que Edward olhou rapidamente em sua direção, percebendo que Falk von Wendorf estava a seu lado e registrando a alteração na disposição da mesa. O próprio Edward estava sentado do outro lado da mesa, cercado pelos alemães. Primeiramente, um brinde. Este jantar está sendo oferecido em honra ao 35º aniversário do nosso convidado e amigo, Falk von Wendorf. Todos na mesa ergueram seus copos. A você, Falk. A Falk. Veio o coro de vozes. Falk fez uma mesura exagerada, quase cômica. E a nosso anfitrião, o conde Eduard de Lamartinières, por oferecer esta festa.
E, ao que parece, ele também me deu um presente de aniversário inesperado. Ele disse, olhando para Constance com o canto dos olhos. A Fräulein Constance, que veio do sul para se juntar a nós nesta ocasião. Connie tentou manter seus nervos sob controle, enquanto todos os olhos ao redor da mesa se voltaram em sua direção. Nunca poderia imaginar que sua chegada em Paris seria celebrada com um brinde por um grupo de oficiais nazistas. Ela tomou um gole do champanhe, sabendo que deveria manter a cabeça no lugar e não beber mais nada. Sentiu-se aliviada quando Sarah começou a servir a entrada do jantar e a atenção da sala se desviou dela. No futuro, ao relembrar sua primeira noite em Paris na época da ocupação alemã, Connie ficou convencida de que havia alguém que lhe observava e zelava por ela. O professor à sua esquerda lecionava na Sorbonne e assim, em face da atenção insistente que recebia de Falk, conseguiu fazer um relato verdadeiro do tempo que passou estudando na instituição. O diálogo respaldou seu disfarce e ela reparou nas expressões discretas de aprovação que Edward lhe lançava, enquanto navegava por entre as perguntas de Falk e usava seu charme para desviar sua atenção, com olhares e sorrisos. Ao final da noite, quando os oficiais alemães estavam saindo, Falk novamente beijou-lhe a mão. Fräulein, apreciei muito sua companhia esta noite. Percebi que não é somente bonita, mas também é inteligente. Ele disse com um meneio de cabeça que indicava sua aprovação. E eu gosto de mulheres inteligentes. Quanto tempo pretende ficar em Paris? Não me decidi a respeito, respondeu honestamente. Constance ficará conosco pelo tempo que quiser, disse Edward, vindo em seu socorro conforme se despedia dos outros homens que estavam à porta. Então eu espero ter o prazer de revê-la, e logo. Heil Hitler. Fitando-a uma última vez com seus olhos azuis claros, Falk seguiu os outros homens para fora da casa. Edward fechou e trancou a porta da casa, travando-a também com um ferrolho. Em pé no meio do hall, após uma experiência excruciante, Connie sentiu que toda a energia de seu corpo se esvaía. Sentiu suas pernas fraquejarem e cambaleou, mas Edward estava ali para segurá-la, colocando-lhe um braço reconfortante ao redor dos ombros. Venha, Constance. Ele disse enquanto a conduzia até a parte de trás da casa. Você deve estar exausta. Vamos tomar um conhaque antes de nos recolhermos. Edward fez um sinal para Sarah, que aguardava no corredor. Traga uma bandeja à sala de estar. Connie ficou feliz ao poder sentar-se no sofá. Estava tão cansada que chegava a se sentir catatônica. Edward a observou por alguns momentos enquanto Sarah trazia a bandeja, com a garrafa de conhaque e os copos. Quando seu copo estava cheio e Sarah deixou a sala, ele o ergueu em frente a ela. Parabéns, Constance. Você foi magnífica esta noite, brindou Edward. Ela o viu sorrir com sinceridade pela primeira vez, e seu belo rosto repentinamente ganhou vida. Obrigada, ela disse sentindo-se fraca, enquanto reunia a energia necessária para levar o copo de conhaque aos lábios. Talvez eu só precise dizer: seja bem-vinda à nossa família, Edward disse sorrindo outra vez. Ambos riram com o comentário, e conforme a terrível tensão da noite se desfazia, eles riram tanto do engodo que engendraram que quase chegaram às lágrimas. Ah, Constance, você não faz ideia do quanto me chocou quando chegou aqui. Pensei que tudo estava perdido.
Uma casa cheia de oficiais de alto escalão da milícia, Gestapo e Abwehr. E uma agente perdida da SOE aparece bem aqui, em frente a todos eles, para conversar comigo. Não acreditei quando vi os uniformes deles na sala de artes, Connie disse, balançando a cabeça horrorizada com a lembrança. Conversaremos amanhã sobre como tudo isso aconteceu. Por ora, tudo o que posso fazer é agradecê-la do fundo do coração por decidir aceitar o desafio e agir de maneira espetacular. Certamente Deus estava do nosso lado esta noite em vários aspectos. Seu passado e sua experiência fizeram com que todos acreditassem que você faz parte de nossa família. Connie soltou uma risadinha. Durante o treinamento da SOE, os instrutores me disseram várias vezes que o francês que eu falo tem um sotaque burguês. Não seria adequado ao meu disfarce de professora primária parisiense. Disseram que eu deixava transparecer muitas sutilezas e detalhes da alta sociedade e fiz tudo o que eu podia para eliminá-los. Bem, seu passado veio em nosso socorro esta noite. E parece que você conquistou um admirador, concluiu Edward, repentinamente assumindo uma expressão séria. Ele é um dos poucos nazistas que eu conheço aqui em Paris, que vem de uma família aristocrática. Mas não se deixe enganar pela falsa sensação de segurança que ele pode querer demonstrar. Falk von Wendorf é um dos homens mais cruéis e mortais dentre todos os que estão no comando de Paris atualmente. É implacável quando precisa expor traidores da causa nazista, acrescentou Edward. Ele foi o responsável pela prisão de vários membros da rede, a qual você veio se juntar. Connie sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Entendo, ela disse resignada. Ele parece ser bem educado e culto e parece amar a França. Ele aprecia a história, cultura e elegância de nosso país, mas deseja tomar posse de toda a França para si mesmo e para sua pátria. Isso o torna ainda mais perigoso. Além disso, como nós dois vimos esta noite, ele também aprecia nossas mulheres. Edward disse, levantando uma sobrancelha. E se você estiver entre os desejos dele, bem, conversaremos sobre o futuro amanhã. Edward deixou seu copo sobre a mesa, levantou-se e foi até Connie, tocando-lhe o ombro. Tudo o que você precisa saber por hora é que está a salvo conosco aqui em Paris e pode dormir sossegada. Ele disse e lhe ofereceu o braço. Vamos nos recolher? Sim, Connie disse reprimindo um bocejo enquanto se levantava. Os dois caminharam lado a lado pelo corredor e subiram as escadas até o pavimento superior. Boa noite, prima Constance, sorriu Edward. Boa noite, Edward. Após se livrar das joias e roupas que usava, Connie deitou-se na cama ampla e confortável. Uma onda de exaustão se abateu sobre ela e adormeceu profundamente, sentindo-se grata ao destino. Connie acordou com um sobressalto na manhã seguinte, desorientada por um instante enquanto observava o quarto em que estava. Lembrando-se dos acontecimentos da noite anterior, voltou a se deitar com um suspiro. Verificando o horário em seu relógio, ela notou que já passava das 10 horas da manhã. Levou a mão à boca em choque. Nunca em sua vida dormiu até tão tarde. Levantando-se da cama, abriu sua mala e vestiu a blusa e a saia discretas que a seção F considerava adequadas ao seu disfarce de professora primária. Arrumando rapidamente o cabelo em frente ao espelho, desceu até o térreo para tentar encontrar Edward ou Sofia. O conde está na biblioteca, mademoiselle, disse Sarah ao perceber que Connie estava sozinha no hall de entrada. Ele pediu que fosse até lá quando se levantasse. Quer que eu lhe traga o desjejum? Apenas um pouco de café seria ótimo, obrigada.
Connie disse. Seu estômago ainda estava cheio com a comida servida durante o suntuoso jantar da noite anterior. Os cupons de racionamento obviamente não faziam parte da rotina daquela casa. Ela seguiu Sarah até uma porta, bateu e entrou. Edward estava sentado em uma confortável poltrona de couro na biblioteca, que estava apinhada de estantes de livros que iam do piso até o teto. Ele levantou os olhos do jornal quando Connie entrou. Bom dia, Constance. Por favor, sente-se, disse, indicando uma poltrona do outro lado da lareira. Obrigada, ela disse, sentando-se. Você tem uma coleção maravilhosa de livros aqui, comentou, olhando com admiração para as prateleiras. Herdei a coleção de meu pai, mas é a minha paixão também. Pretendo ampliar a coleção, se puder. Os nazistas queimaram milhares e milhares de livros por toda a Europa, o que torna esta coleção mais preciosa do que era há pouco tempo. Edward suspirou profundamente e se levantou. Connie percebeu que ele parecia estar cansado e sério naquela manhã, sem qualquer traço do entusiasmo da noite anterior. Estudando-o sob a luz do dia e percebendo as linhas finas que marcavam seu rosto, ela imaginou que ele já devia ter mais de 30 anos, mas ainda não havia chegado perto dos 40. Bem, Constance, gostaria que me contasse em detalhes sobre as circunstâncias que a trouxeram até minha porta na noite passada. Connie explicou que o contato que deveria encontrar na estação de Montparnasse não chegou a aparecer e que posteriormente se dirigiu ao endereço na Rue de Rennes, dado por Stefan. Sabe se alguém a viu quando entrou no prédio? Edward perguntou, com os olhos cheios de apreensão. Verifiquei cuidadosamente como Stefan disse que eu deveria fazer e não vi ninguém que estivesse usando uniforme nas propriedades. Quando estava prestes a sair, uma mulher do apartamento ao lado me disse que a Gestapo esteve no apartamento 17 e que prendeu seus ocupantes. Ela me disse para sair do prédio pela porta dos fundos. Ela viu seu rosto? Se viu, foi apenas por alguns segundos. Vamos rezar para que ela seja digna de confiança, Edward disse, voltando a respirar com tranquilidade. Bem, Constance, você parece contar com a sorte dos abençoados até o momento. O apartamento 17 era um dos principais esconderijos da rede cientista. Como a vizinha lhe confirmou, o lugar sofreu uma batida da Gestapo na noite anterior à da sua chegada, e eles continuam a procurar, pelas ramificações da rede e a efetuar prisões. Tenho quase certeza de que o apartamento ainda estava sob vigilância quando você chegou. Eles iriam até lá, na esperança de capturar agentes, que ainda não soubessem a respeito da ação dos alemães. Portanto, ele suspirou. Tudo o que podemos fazer é esperar que você não tenha sido notada, porque é um rosto novo no cenário e não foi vista entrando no apartamento antes. Talvez tenham presumido de que você era simplesmente amiga de um dos outros residentes do mesmo prédio. Stefan disse que eu era a única pessoa que ele podia mandar a Paris, pois eu era uma desconhecida e não estaria em nenhuma das listas da Gestapo, Connie explicou. Ele tem razão. Pelo menos isso é alguma coisa, Edward disse, coçando o queixo e imerso em pensamentos enquanto Sarah servia café e biscoitos para ambos. É bom mencionar que ter Stefan como parte do seu comitê de recepção foi um golpe de sorte. Ele é um membro altamente treinado dos maquis, que recebem o apoio dos agentes ingleses em campo. Ele me conhece por meio de outros canais que não se conectam com sua organização. Sabendo que houve dificuldades em Paris, ele entregou meu nome como último recurso. O problema é que... Sim, Connie estava se esforçando para entender onde Edward se encaixava.
Devido à minha posição, por assim dizer, Edward estava procurando pela palavra correta. É imprescindível que nenhuma ligação com a SOE ou com o movimento de resistência sejam descobertos. É impossível enfatizar o quanto isso é vital. E é claro, aqui está você, o elo que os alemães precisam. Uma agente britânica da SOE sentada ao meu lado e tomando café na biblioteca da minha casa. Lamento muito ter lhe causado tantos problemas, Edward. Constance, por favor, não a culpo. Stefan precisava enviar alguém a Paris para descobrir a verdadeira gravidade da situação e o quanto ela estaria disseminada. E eu posso lhe assegurar de que é muito pior do que ele pensava. Stefan disse que eu deveria entrar em contato com Londres para passar meu relatório assim que fosse possível, ela acrescentou. Isto não será necessário. Eu não trabalho para o governo britânico, mas conheço algumas pessoas que estão no topo da hierarquia do serviço de inteligência de seu país. E nós trocamos informações. Já entrei em contato com Londres hoje de manhã e os informei sobre os acontecimentos. Edward explicou. Stefan receberá instruções em breve. Próspero, o líder da rede cientista, e seu operador de rádio estão presos. Todos os outros membros da cientista abandonaram Paris, assim que puderam, ou estão escondidos em algum lugar até segunda ordem. Constance, minha cara, no momento, simplesmente não existe uma rede em Paris, a qual você possa se juntar. Imagino que serei transferida para outra rede em Paris, então. Connie comentou. Sob circunstâncias normais aconteceria isso. Edward concordou. Entretanto, por uma coincidência incrível, você conheceu alguns dos alemães mais poderosos em Paris na noite passada. Edward deixou sua xícara de café sobre uma mesa de centro e se inclinou na direção dela. Imagine, Constance, você é transferida para outra rede e começa a executar com sucesso a missão para a qual foi destacada. Em seguida, puff, você é capturada e trazida para ser interrogada na base central da Gestapo em Paris. E outra coincidência ocorre. Um dos homens que você conheceu na noite passada, como o Coronel Falk, por exemplo, entra para interrogá-la. Quem é que ele vê sentada na sala de interrogatório, amarrada a uma cadeira? Ninguém menos do que a prima de seu bom amigo, o Conde de Lamartinières, Constance, que ele conheceu algumas semanas antes na sua sala de jantar. O que é que ele começa a pensar? Será que seu amigo Edward não sabe a respeito das atividades de sua prima? Talvez, no mínimo, ele comece a desenvolver um interesse mais forte pelo conde e a vigiar com mais atenção os outros convidados franceses que estavam sentados à mesa. Talvez chegue até mesmo a questionar se eles apoiam verdadeiramente os governos alemão e de Vichy, como alegam fazer. Sim, eu entendo. Connie concordou. Mas qual seria a solução? E com quem você trabalha, Edward? Constance, você não precisa saber disso. Ele respondeu imediatamente. Na verdade, é melhor que não saiba. Mas tudo o que eu faço envolve livrar o meu país das garras do regime nazista e do governo fantoche de Vichy, administrado por nossos conterrâneos fracos que concordam com tudo o que os alemães dizem para salvar suas próprias peles. Passei os últimos 4 anos trabalhando para ganhar a confiança deles. Minha riqueza, combinada com a ganância deles, faz com que tudo pareça uma obsessão doentia, mas possível. Nunca esqueço quanto me custa fazer tudo isso, Constance.
Cada vez que um deles atravessa a minha porta, eu sinto vontade de sacar a minha arma e enchê-los de balas. Connie viu que as feições de Edward estavam contorcidas. Suas mãos estavam entrelaçadas firmemente uma com a outra, e as articulações dos dedos ficaram brancas com a força que ele fazia. Em vez disso, eu os convido para vir à minha casa, sirvo-lhes o melhor vinho de nossas adegas, gasto dinheiro no mercado negro para procurar as melhores carnes e queijos para encher suas bocas e passo um bom tempo conversando amigavelmente com eles. Por que? Você pergunta. Como consigo fazer isso? Connie permaneceu em silêncio. Sabia que ele não precisava que ela lhe respondesse. Faço isso porque, ocasionalmente, após várias e várias doses de conhaque, consigo ouvir algum fragmento de informação, revelado por alguma boca alemã bêbada. E, às vezes, esse fragmento de informação permite que eu alerte as pessoas que estão em perigo e talvez salve a vida de meus compatriotas. É por esse motivo que eu suporto a presença deles à minha mesa. Connie continuava sentada em silêncio, compreendendo tudo. Portanto, perceba que nunca deve haver qualquer indício de meu envolvimento com quaisquer das organizações que os nazistas estão desesperados para desbaratar. Não resultaria somente na morte dos vários homens e mulheres corajosos que trabalham comigo, mas também colocaria em risco as informações valiosas que posso repassar àqueles que mais precisam. Não me preocupo tanto com minha própria vida, Constance, mas sim com a de outras pessoas, como Sofia, por exemplo. Vivendo comigo aqui nesta casa é impossível para ela não fazer parte do meu engodo. E ela seria considerada cúmplice caso eu fosse descoberto. Edward se levantou e foi até a janela, olhando para o belo jardim que era banhado pela luz do sol. Portanto, por todas essas razões, receio que seja impossível que você continue com sua carreira de agente britânica. Ela absorveu lentamente as palavras que Edward pronunciou. Certamente, Connie pensava que todas as semanas de treinamento, toda a preparação mental e emocional, não poderiam simplesmente ser inutilizadas. Compreendo. O que você pretende fazer comigo? Perguntou após algum tempo, sabendo que aquela pergunta soava como uma lamúria. Essa é uma ótima pergunta, Constance. Já informei Londres que você está comigo e que eles devem cancelar imediatamente qualquer registro de sua chegada à França. As poucas pessoas que sabiam sobre sua chegada receberão instruções em breve e você não terá mais contato com eles a partir de agora. Você vai me trazer seus documentos imediatamente e nós os queimaremos juntos na lareira. Você também vai me trazer sua mala de viagem, vou me livrar dela para você. Seus novos documentos estão sendo preparados agora mesmo. Deste momento em diante, você é simplesmente Constance Chapelle, residente de San Rafael, e conhecida por aqueles a quem já se apresentou como minha prima. E o que eu vou fazer? Serei mandada de volta à Inglaterra? Ainda não. É perigoso demais e não posso arriscar que você seja capturada. Constance, receio que durante as próximas semanas você terá que agir de acordo com a história que contou na noite passada. Edward disse com um sorriso sombrio. Você permanecerá nesta casa como nossa hóspede. Talvez no futuro você possa viajar para o sul, como se fosse retornar a San Rafael, e podemos tentar enviá-la de lá para a Inglaterra. Mas por ora, embora não tenha culpa de nada, você está presa aqui conosco. E Londres concordou com isso?
Connie perguntou sem conseguir acreditar. Eles não tiveram escolha, Eduardo disse, ignorando a pergunta como se ela não fosse relevante. Ele se virou para ela com um olhar que ficou repentinamente mais brando. Entendo sua coragem e seu desejo de ajudar seu país. E também entendo sua decepção por não poder executar sua tarefa. Mas acredite em mim. Você estará sacrificando sua carreira em prol de uma causa nobre e importante. Além disso, talvez haja outras maneiras de ajudar, ele disse dando de ombros. Você é uma bela mulher e causou uma boa impressão num homem poderoso. Falk é um convidado habitual aqui em minha casa. Nunca se sabe o que ele pode lhe revelar. Por dentro, Connie estremeceu ao pensar naquilo, mas entendeu o que Edward queria dizer. Nesse ínterim, Sofia telefonou para a costureira que faz seus vestidos e ela logo estará aqui. Você precisará de roupas que estejam à altura de uma mulher aristocrata, da linhagem dos Montaigne e dos de la Martinières. E será agradável para Sofia ter outra mulher na casa. Ela raramente sai da residência devido à sua condição e se sente solitária. Ela também sente muito a falta de nossa mãe. Seria possível passar algum tempo com ela, Constance? Edward sugeriu. O problema que ela tem veio de nascença? Connie perguntou. Sofia tinha um pouco da visão ao nascer. Então meus pais não perceberam o problema imediatamente. Ele explicou. Sua visão se deteriorou aos poucos, mas quando os médicos conseguiram perceber a extensão do problema, já era tarde demais para tentar remediá-lo. Sofia se ajustou bem à deficiência. Ela sabe escrever, algo que aprendeu antes de perder totalmente a visão. Graças a Deus. Os poemas que ela escreve são bonitos, muito bonitos. Connie percebeu a emoção nos olhos de Edward. Quantos anos ela tinha quando finalmente perdeu a visão? Sofia tinha 7 anos quando as luzes se apagaram completamente para ela. Mesmo assim, é espantoso perceber como seus outros sentidos compensaram esta perda. Sua audição é a melhor dentre todas as pessoas que conheço. E normalmente ela sabe quem está entrando na sala, apenas pelo ruído de seus movimentos. Ela gosta muito de ler. Estou fazendo com que vários livros desta biblioteca e outros que tenho em Gassin sejam transcritos em braille para ela. Ela tem um gosto especial pelos poetas românticos ingleses como Byron e Keats, e sabe desenhar também. Ao tocar aquilo que deseja desenhar com as mãos, ela consegue transferir o formato e a cor para o papel. Edward completou com um sorriso gentil. Ela é muito artística e é a pessoa mais querida que tenho por perto. É muito bonita também, Connie acrescentou. Sim. Não é triste que Sofia seja incapaz de ver a si mesma no espelho? Ela não faz ideia da beleza que tem, ele disse. Os homens que a conhecem pela primeira vez e não sabem sobre sua cegueira, bem, eu observo o efeito que ela causa neles. Sofia é gloriosa. Ela certamente é. A expressão no rosto de Edward se transformou repentinamente. Bem, agora você vai buscar a mala e os documentos que estão em seus aposentos. Não vou me sentir confortável enquanto eles ainda estiverem na casa. Não era um pedido, era uma ordem. Connie cumpriu com as instruções de Edward e subiu ao quarto para buscar a mala de viagem. 10 minutos depois, observou sua identidade se desfazer em chamas. Edward transferiu o conteúdo da mala para um saco. Em seguida, apontou para os pés de Connie. Seus sapatos também.
Nós dois sabemos o que está escondido num dos saltos. Mas não tenho outros sapatos, Connie observou. Você receberá sapatos novos. Ele respondeu. Connie ficou na biblioteca vestindo apenas suas meias. Sentia-se horrivelmente vulnerável. Não tinha mais nada no mundo além das roupas do corpo. Como se houvesse feito a mesma coisa milhares de vezes, Edward removeu os francos escondidos no forro da maleta. Ele entregou o dinheiro a Connie, percebendo sua expressão tensa. Você pode ficar com esse dinheiro, é claro. Uma cortesia dos governos francês e britânico pelas dificuldades que fizeram você passar. Sofia e eu nos certificaremos de que todas as suas necessidades materiais sejam atendidas enquanto você estiver conosco. E é claro, você terá tudo do melhor. Sofia a está esperando no andar superior para apresentá-la à costureira. Edward foi até a porta. Mais uma coisa. É improvável que alguém tente contatá-la. Poucas pessoas da sua organização sabem que você está aqui. Mas, se por acaso algum deles souber de sua localização, você não deve, eu repito, não deve tentar responder às mensagens deles, entendeu? Sim. Se não for assim, tudo o que está acontecendo não terá razão de ser, e várias vidas estarão em grave perigo. Ele disse, fitando Connie com seu olhar penetrante. Eu entendo. Ótimo. Agora, vá encontrar Sofia no andar de cima.